perguntas do Senhor? Amen. Blessed people, if we are to continue. Amém, povo abençoado. Então vamos continuar. Então, em todo este cenário que o Senhor apresentou aqui, e Ele está dizendo que este é o exemplo que Ele colocou diante de vocês para que vocês possam ajustar a sua vida e mudar a sua vida nesta terra, para que vocês não sejam como as pessoas que foram julgadas dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, mas que vocês possam ser como Ló, que foi resgatado, para que vocês não sejam como o povo que foi julgado na geração e na era de Noé, e ser como o Noé, que foi resgatado pelo Senhor. Então, o Senhor levantou uma séria advertência sobre entreter o pecado. Então, é isso que Ele está dizendo, o Messias está vindo. Mas então você escolhe entreter o pecado, você continua neste pequeno pecado aqui, moralidade, cobiça, dinheiro na igreja, mentindo para as pessoas, falsas profecias. As profecias deles nunca se cumprem, uau. Eles não têm aleijado. Se você perguntar onde estão os aleijados que você levantou, todos esses anos que você ministrou, e vocês fazem ministério até se aposentar. Então, isso é tão aparente, tão óbvio, que as pessoas continuam naquela mentira, continuam naquela direção. Então, naquele cenário, o Senhor está dizendo agora, não entretenha o pecado, porque vai chegar o tempo quando o Senhor vai dizer, agora basta, Ele tem que te punir e te julgar. Então você endurece o seu coração para que agora você seja totalmente rejeita a verdade. Para que tudo que você vê, não importa quão enorme seja, agora você não pode retornar. Então agora é um ponto onde não há retorno. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Mas enquanto, a pergunta que eu quero fazer agora é, e quanto à eleição de Deus? Porque se você ler o livro de Efésios, Efésios 1:4, ele diz o seguinte, o livro de Efésios, este livro, Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz, pois Ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso é impressionante. Ele está falando a respeito da eleição de Deus. Então, enquanto a eleição de Deus, onde ele diz, antes que o mundo foi criado, Ele já nos escolheu. Então você pergunta, então, por que Ele deveria nos punir? Mas você viu lá que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, por que Ele agora endurece o coração? Quero dizer, naquele texto da eleição de Deus, você entende que se todos que nasceram de novo hoje, eles foram escolhidos por Deus para serem irrepreensíveis e para entrarem no reino de Deus. Em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8, vamos ler o 8. Romanos capítulo 8. Nós podemos ler do 18 ao 30, e ele diz, pois eu considero que os nossos sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Uau, isto é tão poderoso. Ele diz, não importa o sofrimento, que ele está descrevendo os sofrimentos que são descritíveis na sua vida agora e no seu tempo. Então, isso agora... Então você vê que Paulo escreveu isso antes de ser morto, de ser assassinado. Ele diz que eu considero os sofrimentos deste tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Ele fala da glorificação que vai acontecer quando o Messias vier. Então você vê que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para termos o mesmo corpo que Ele, em Efésios 1. Mas ele diz que neste tempo,
aquele que está andando aqui com vocês foi transfigurado e glorificado. Então vocês realmente podem ver a enormidade da glória que você está trocando para ir para o inferno. Então, nesta era, você viu a glorificação, a glória? Tem um aqui que tem um corpo eterno e também um corpo físico, e ele é glorificado diante do Senhor, porque ele está diante do Senhor de toda a terra, e este que fala com vocês agora. Então, ele está dizendo que a glória, se você focar na glória que está vindo, você poderia ser capaz de ignorar. Você deveria jogar fora e minimizar os sofrimentos que você tem nesta vida. No versículo 19 ele diz, pois ardente, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, significando o dia do arrebatamento, a glorificação. Então o mundo vai dizer, então esses eram os filhos de Deus? Então a criação, ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, significando que a sujeitou, mas na esperança. Então, há esperança vindo de que a própria natureza, a própria criação será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, significando que no dia da glorificação, toda a criação vai ser liberta naquele dia. Versículo 22, nós sabemos que toda a criação geme até agora como em dores de parto, até agora, versículo 23, e não só isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós gememos interiormente enquanto aguardamos ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então ele está falando desta esperança. Então, se você pular agora para os versículos 28 ao 30, é isso que ele diz. 28 ele diz, e nós sabemos que todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, aqui você vai ver a eleição de Deus, como que Deus te elegeu. Então, o oposto disso, para fazer uma análise comparativa disto, com este endurecimento do coração de algumas pessoas, para que ele possa julgá-los. E ele disse, nós sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus opera para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que nasceram de novo, você pode ver que todos os cristãos hoje, os que são nascidos de novo, eles foram chamados. Versículo 29, então ele diz, pois aqueles que de antemão Deus conheceu, significando antes da criação, Ele os conheceu antes da criação da terra. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito dentre uma multidão de irmãos. Isso é muito poderoso. Ele está dizendo que todos os que Ele chamou, os eleitos de Deus, pela eleição de Deus, muito antes da terra ser criada, Ele já determinou o destino deles no céu. Em outras palavras, eles virão, vão nascer de novo e terão a imagem de Cristo. Então, quando tem pecado, então eles vão vencer o pecado. Naquele dia eles vão ser glorificados. É isso que ele está dizendo aqui. Esta eleição da igreja, eles vão vencer o pecado. Deus está te elegendo. Versículo 30, ele diz, e aos que ele predestinou, em outras palavras, o destino deles já foi determinado para o céu. E aos que ele predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que ele justificou, ele também glorificou. Isso é muito sério, povo abençoado. E quanto à eleição de Deus, porque muitos cristãos disseram, não, ele me elegeu, então já acabou, está definido. Mas o que ele está falando aqui é muito poderoso, que ele já predestinou ao destino deles no céu. Então nós podemos olhar para a igreja deste dia presente e também descobrir se você pode ver este povo. João capítulo 15, ele também enfatiza a mesma coisa. João 15, 16, ele diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi e eu determinei para que vocês possam ir e dar fruto.
fruto que permanece, para que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos concederá. Olha isto. Versículo 16, ele está dizendo que vocês não o escolheram. Você não disserá, eu amo Jesus, eu quero nascer de novo. Não, foi ele que te escolheu. Ele é aquele que já tinha te escolhido. Então, eu estou simplesmente tentando abrir a eleição de Deus para que as pessoas possam entender isso muito bem. O fato de que o pecado é mortal, porque você vê que Deus é capaz de endurecer o coração das pessoas. Isso é muito chocante. Então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, enquanto eu abro este assunto da eleição, para que algumas pessoas possam usar isto, e se continuar em pecado, vai entrar em alguns problemas muito sérios. 2 Timóteo, o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vida. Então ele continua dizendo santo, irrepreensível. Não por qualquer coisa que tivéssemos feito, mas por causa do seu próprio propósito e graça. Então é desta eleição que ele está falando aqui. Ele nos salvou por causa da sua graça. Por causa do propósito e da graça dele. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde o princípio dos tempos. Ou seja, antes da criação da terra, ele já determinou quem iria nascer de novo e quem seria conformado com a imagem de Cristo. E agora ele predeterminou o destino deles, já foi predeterminado para a Nova Jerusalém. Acaso pode isso fazer com que o cristão durma? Esta pode ser a razão. Vamos mais profundamente nisso. E agora eu vou abrir mais para que vocês possam entender a eleição de Deus. E você vê que tem algo muito sério na eleição de Deus, e agora você precisa tomar cuidado como cristão. Então, abram comigo novamente no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo. Então, livrando-nos de todo engano e hipocrisia, inveja de todo tipo, como bebês nascidos de novo, clamando pelo leite puro e espiritual, para que vocês possam crescer na sua salvação. Então, bem aqui, ele está colocando o papel da igreja. Quando ele fala a respeito de eleição, ele fala, não, há responsabilidade. Então, no versículo 2, ele diz: agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Então, no versículo 4, enquanto continuamos, ele fala: ao chegares para ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, eleita e preciosa para com ele, esta pedra viva da qual ele fala aqui, Jesus, 1 Pedro 2, 4. Este é Cristo Jesus. Este é o Messias do qual ele está falando, a pedra viva que foi rejeitado pelos humanos, mas foi escolhida e preciosa para com Deus. Este é o Salvador, é o próprio Messias que ele está falando. Então, no versículo 5 deste 1 Pedro, capítulo 2, ele diz: vocês também estão sendo como pedra vivas, estão sendo construídas, edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso é poderoso, porque se Jesus foi rejeitado pelos humanos por ser escolhido por Deus, vocês também, como pedras vivas, também têm que sofrer a rejeição, porque vocês foram escolhidos por Deus e preciosos para Ele. Então, agora ele está falando da igreja. Cristo, quando ele passou pela rejeição, a dor e a perseguição, a rejeição, ele também passou isto para a igreja. Ele também, como
pedra viva, vocês são construídos casa espiritual a fim de ser um sacerdócio santo, novamente santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 6. Pois isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Aquele que crê nele, em outra versão. Esses são agora os eleitos. Aí ele está começando a dividir a igreja em dois. As pessoas em dois. Os cristãos que são santos, aquele que eles estão, a nuvem veio até eles estão buscando a santidade e a justiça e totalmente focados e absorvidos em Cristo, focados no reino de Deus. Eis que ponho em Sião uma pedra preciosa, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que confia nele, que crê nele, jamais será envergonhado. Olha isso, então ele já dividiu e já colocou este padrão e disse: aqueles que creem, quando a nuvem veio, eles choraram e disseram: este é ele. Quando o céu abriu, eles dizem: esta é a visitação de Deus. Os aleijados andaram, eles disseram: não, isto é Deus andando aqui. O sangue de Jesus está fluindo entre nós aqui. Eles sabem que isto é Deus visitando-os. A hora da visitação, eles creram. Eles não fizeram perguntas, não questionaram. Então, no versículo 7, ele diz: portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, olha isto agora, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E a pedra que faz as pessoas tropeçarem, e a rocha que faz cair. Então, agora ele está esmagando-os. Ele já está falando de juízo aqui. Que se você não crer, o seu coração vai ser endurecido, ele vai te julgar agora. Ele vai agora ir para te julgar, porque essa pedra de tropeço e vai ser uma rocha que os faz cair. Ele agora vai te esmagar. Agora ele está dizendo que se você não crer, então ele agora vai te conduzir para outro destino. E isso está acontecendo na igreja. Há aqueles na igreja que até agora eles não se apegam à santidade, eles não creem que o Senhor vai vir e vai levar a igreja. E quando ele fizer isso, ele vai levar uma igreja santa. Eles creem: não, nós somos todos eleitos, nós estamos debaixo da eleição de Deus. Mas olha isso aqui agora. Ele está dizendo que há padrões, até mesmo o mundo. O mundo está incluído aqui, que se eles não crerem em Jesus, agora focando na igreja, porque esta noção de eleição é o que te faz relaxar e perder, não ouvir. Uma pedra que causa tropeço, uma rocha que os faz cair. Então ele diz, agora a igreja, eles tropeçam porque eles desobedecem à mensagem. Então, você vê que há pessoas na congregação de Deus, na igreja, ele está dizendo que, no versículo 6, todo aquele que crê, o que confia nele, jamais será envergonhado. Então, lá embaixo ele fala, aqueles que falham, no versículo 8, a pedra que de tropeço e rocha que os faz cair, os que não creem, eles tropeçam, porque eles desobedecem à mensagem, para o que também eles foram destinados aí. Não é de admirar que eles podem ver a nuvem de Yahweh e não estão respondendo, porque eles foram predestinados por Deus para ir para o inferno. Isto é impressionante. Isto é sério. Ele está dizendo que eles tropeçam porque eles desobedecem à mensagem. Ele está dizendo, arrependam-se, o Messias está vindo. Eles desobedecem isso. Eles não querem ouvir isso. Arrependam-se, sejam santos, mudem as suas vestes. O seu templo é o templo santo do Espírito Santo. Eles não querem ouvir isso. Eles desobedecem a mensagem de Yahweh. A nuvem veio. Eles sabem que é a nuvem de Deus falando com eles diretamente. Em espanhol, diretamente. Mas eles desobedecem, eles não querem.
Eles não querem obedecer a mensagem. O que também, para o que eles foram destinados, significando que o endurecimento do coração deles, Deus os predestinou para o endurecimento do coração. Cuidado com o pecado. O Senhor está dizendo, cuidado com o pecado. Então, portanto, é por isso que daqui agora, você agora vai ter que aumentar isso aqui, fazer um acréscimo aqui em Hebreus. Você vai ver o cenário da igreja, por que os outros não vêm? Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz, porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que foram participantes do Espírito Santo de Deus, aqueles que provaram a doçura da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, é impossível, se eles caíram, é impossível serem reconduzidos ao arrependimento, porque para a sua própria perdição estão crucificando novamente o Filho de Deus e sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente sobre ela, e dá colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, ela recebe bênçãos de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, e é inútil e logo será amaldiçoada, o seu fim é ser lançada, é ser queimada, lançada no lago de fogo. Eles receberam a mesma mensagem na igreja, a mesma mensagem. Eles estão recebendo a mesma mensagem, a voz está anunciando para todos, mas tem aqueles que creem, eles produzem o fruto adequado, eles andam em justiça, eles mudam as suas vidas, e há aqueles que dizem, não, nós somos muito modernos, nós somos um povo moderno, nós não queremos arrependimento, isso é muito pesado para nós. Como você classifica este povo dentro do contexto da eleição de Deus? Alguém que normalmente senta tranquilo e diz, não, Deus já nos escolheu, então nós vamos entrar, já está definido. Então, cuidado aqui, porque há aqueles dentro da igreja que depois de ter nascido de novo, eles tinham poderosas credenciais, ele diz, foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram a doçura da palavra de Deus, provaram os poderes da era vindoura, ou seja, viram aleijados andando a nuvem de Deus, a colisão das estrelas de nêutrons, olhos cegos abrindo, eles viram que a Cíntia Wandico está na universidade agora. Então, eles caem, eles voltam atrás. Então, no começo, você é tentado a dizer que todas as pessoas que nasceram de novo são eleitos e predestinados, a destino deles para o céu está determinado. É isso que está fazendo com que os cristãos voltem ao pecado, se sentam e deixam o pecado crescer nas suas vidas. Mas no mesmo Hebreus, capítulo 10, versículo 26, agora ele diz, se nós deliberadamente continuarmos a pecar depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Então você vê aqui que é deliberadamente, é voluntário. Então se deliberadamente continuarmos a pecar, então grifa a palavra deliberadamente. É como se a igreja estivesse falando, não, a semana passada eu fui, peguei uma moça e eu tive pecado sexual com ela, então Deus não me feriu com um raio. Então eles continuam deliberadamente no pecado e quando Deus demora para julgá-los, pedindo para eles se arrependerem, isso é misericórdia, implorando para eles se arrependeram. Então, eles pensam, não, Deus não vai julgar. Julgar o quê? Entretanto, Deus diz, Ele vai julgar. O momento vai chegar quando agora Ele vai virar de frente para o pecado deles, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Então, se deliberadamente continuarmos a pecar depois de recebermos o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Todos os que rejeitam a lei de Moisés morriam sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês merecem? Aquele que pisou os filhos de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porque nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E noutra vez o Senhor julgará o seu
seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Então, se você olhar isto novamente, ele está advertindo aqui a igreja, aqueles que estão aqui, mas eles continuam deliberadamente em pecado. Como você vai pedir contas para ele? Como que ele vai? Em Hebreus 10, do 26 ao 31, Hebreus 4, de 6 de 4 a 10. Então, 2 Pedro 2, 19 a 22, onde ele diz o seguinte, onde ele diz, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da depravação, significando os falsos mestres. Porque alguém se torna escravo daquilo que o domina. Então, se alguém escapou à corrupção do mundo, significando, ele está falando daqueles que estão na igreja, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e novamente encontram-se enredados neles e dominados por isso. Você vê a igreja deste dia presente aqui, está falando deles. Ele diz, o último estado deles torna-se pior do que o começo. Eles ficam pior no fim do que no começo, porque teria sido melhor para eles que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Como você vai dar contas disso? Hebreus 6, do 4 até o 8. E então, Hebreus 10, 26 a 31. 2 Pedro 2, 19 a 22. Dentro do contexto da eleição, eles se sentam, Deus já me elegeu, você não precisa fazer mais nada. Como você vai dar contas disso e vai advertir esta geração? 1 João. No livro de 1 João 2, ele diz o seguinte. 1 João 2, 19. Ele diz, eles saíram de nós, mas eles não eram dos nossos. Pois se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Mas o fato de eles terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então o Senhor está dizendo, cuidado com este pecado desenfreado na igreja. Você, na verdade, está pecando porque você não tem... Como que você suporta este pecado desenfreado dentro da igreja? Ele diz, não, há uma eleição de Deus. Então, já estamos eleitos. Mas ele está advertindo aqui muito seriamente a humanidade. Ele está advertindo-os a respeito dessa recusa para se separar. Ló foi separado e eles estão se recusando a ser separados, eles estão hesitando e demorando, fazendo hora. Então esta igreja já deveria estar separada pela nuvem de Deus, poderosos milagres e maravilhas. Ele está dizendo, separe-se, você pertence a este lado, vocês não pertencem ao mundo. Você pertence deste lado, é muito mais elevado, mas vocês se recusam a ser separados do pecado. Aqueles que foram separados do pecado, eles vão ser recompensados. Nesta era, a igreja deveria estar separada do pecado, mas ela se recusa a separar-se do pecado. Há uma séria hesitação hoje dentro da igreja. Entretanto, a nuvem de Deus veio e eles estão hesitando. Ele está separando-os, mas eles estão hesitando. Isso é muito mortal, povo abençoado. Que tremenda advertência, que cuidado com o pecado na igreja. Talvez você está pecando porque você não pertence àqueles que estão indo para o arrebatamento. Cuidado com este pecado e hesitação em se separar do pecado, enquanto que a advertência para separar-se porque o Messias está vindo para vir para o lado santo do Senhor está sendo pronunciado diariamente. É sério, povo abençoado. Ele agora dividiu a igreja em dois. Aqueles que estão dentro da igreja estão continuando em pecado. E ele diz, não, a razão para Hebreus 6, de 4 a 8, e Hebreus 10, 26 a 31, e 2 Pedro 2, 19 a 22, é porque, para começar, eles não pertencem
pertence àqueles que estão indo, não fazem parte dos que estão indo para o céu. Nós lemos muito claramente aqui em 1 Pedro 2:8 que eles já estavam destinados para ter um coração endurecido, para rejeitar a Jesus e ir para o inferno. Deus quer julgá-los. Quer puni-los? Vamos tomar cuidado. Que o Senhor os abençoe. Repita comigo para receber o Senhor. Diga, poderoso Senhor Jesus, por favor, ajuda-me a não hesitar nem ficar demorando no pecado, mas toca no meu coração para que o meu coração seja sensível à sua voz e à voz que tu enviastes para nos separar do pecado. Eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração como meu Senhor e Salvador, e eu rejeito o pecado hoje. E eu te peço para despertar o meu coração, para que eu possa detectar e reconhecer o tempo profético, para que eu possa entrar no reino do céu. Senhor, dá-me zero tolerância ao pecado. Hoje eu te recebi, meu Senhor Jesus. Eu aprecio a sua obra no Calvário e eu recebo o dom que tu nos destes, o dom da vida eterna. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Amém. Obrigado.